Muitas pessoas veem nossa página, já reconheceram o convidado e provavelmente acompanham a página dele. E minha pergunta é: será que na nossa geração há muita sede de Torá? As pessoas querem aprender Torá? Talvez só pareça assim porque estamos no algoritmo diminuto do YouTube que nos mostra vídeos de judaísmo, mas fora disso, pode haver mais ateísmo e distanciamento do que ensina a Torá. Isso vamos conversar em alguns instantes. Quero dar as boas-vindas a uma pessoa que há muito tempo, ouso dizer há alguns anos, eu queria poder receber aqui. E finalmente, o Ravi Natan Menashe está aqui presente. Vou contar um pouco da biografia do Ravi Natan para que vocês conheçam, embora provavelmente já o tenham visto. Como eu disse, ele estudou na cidade antiga de Jerusalém, em uma das yeshivot mais conhecidas do mundo, o Midrash Sephardi, Centro Judaico Sefardita de Língua Espanhola. E também no campo acadêmico, né, ele estudou análise de sistemas, mas basicamente dedicou sua vida à Torá. É rabino em Honmei, em Maonogá, e também é rabino em parte de comunidades de cidades como Kojab Yaakov, em Israel. Mas o impressionante aqui é que o Rav teve interações com centenas. Eu estava perguntando ao Rav se chega a centenas. E sim, centenas de grupos de pessoas de lugares como Yeshivot, Yeshatora e, bom, muitos outros lugares e de onde vocês já viram. Talvez vocês conheçam o Rav Natan, porque já ouviram talvez no TikTok, no Facebook, no YouTube. Ele está no canal Judaísmo no Google, onde vocês podem ver seus vídeos, seus ensinamentos. Segundo os dados que vi, já alcançaram dezenas de milhões de pessoas. Seja bem-vindo, Rav. Jacó, é um prazer estar com você. Eu também sempre, embora você não soubesse que eu te assistia muito, porque sempre me impacta a sua maneira de falar, com os pés no chão, com bom senso, com lógica, e eu adoro como em frases curtas você diz coisas tão importantes e tão próximas, do mesmo jeito que eu penso. Por isso você diz, uau, que legal, eu mandava saudações, mas não sei se me reconhecia. Eu mandava saudações quando você estava lá no exército, e estava no meio da guerra, e estava contando o que estava acontecendo, e a verdade é que eu ficava emocionado ao te ouvir. Obrigado, Ravi. Para mim é uma honra enorme que, especialmente alguém como você, diga isso. Agora sim gostaria de te fazer essa pergunta, Ravi. Você que já interagiu com tantos grupos, tantos tipos de pessoas, que já trabalhou inclusive em organizações com pessoas que têm um interesse pelo judaísmo e conversão ao judaísmo, será que é uma ilusão? Talvez seja um placebo que estamos tomando e, na verdade, o ateísmo é muito maior e só estamos dando os últimos suspiros antes de afundar. Olha, eu acho que não, acho que realmente existe uma sede de conhecimento, de saber, de estudar, de se aprofundar nos grandes valores. Que todo ser humano gosta, não sei, de avançar. Eu acho que todo ser humano gosta de avançar na vida, estudar, aprender. E eu acho que isso está aí, com o YouTube e com todas as ferramentas que hoje em dia, nós que trabalhamos muito no YouTube, pelas pessoas, pela forma como escrevem e se expressam, vejo que elas gostam, gostam de estudar, gostam de aprender, gostam de se apegar a Deus. Do seu jeito, cada um do seu jeito, de qualquer lugar, e me impactou da outra vez que alguém me escreveu e disse: estava em uma prisão, então achei impactante que uma pessoa em uma prisão, Está ouvindo uma aula de Torá? né, dá até arrepio da Argentina. E você diz: sim, meu nome é tal, meu nome é Guido, e realmente sempre gosto de te ouvir, sempre que tenho, quando me dão tempo para ouvir, para ter internet, porque eu, e bom, é bonito, não sei, ou não sei, dá prazer para a gente alcançar o mundo todo. Eu acho que sim, que as pessoas querem, eu acho que as pessoas realmente querem saber, é verdade. Também existe o ateísmo, não digo que não, mas a maioria das pessoas é boa, de verdade, e quer aprender e quer se aproximar de Deus. E gosta de se aprofundar. Quando ouvem aulas de Torá, tem para todos os estilos, tem o que gosta mais, o mágico, né, o uau, essas coisas diferentes. Nós não, essa não é nossa vibe. Minha vibe é outra. Vejo a Torá como sabedoria e inteligência. Existe ateísmo e penso que há. Extraordinária. E então a Torá, ela fala para qualquer ser humano, porque fala do bem, fala dos valores que um ser humano quer alcançar. Fala sobre a beleza da família, fala sobre a beleza de uma boa sociedade. Então, isso me parece que sim, que as pessoas buscam a Deus.
Na verdade, o que você disse, eu concordo que a Torá fala para todo mundo. Também quem procura conteúdos mais de autoajuda encontra, sobre finanças também tem, é que fala de tudo e como todos. O judeu percebeu que você pode sentar o avô com a criança de 3 anos para estudar o mesmo livro, que é a Torá, e os dois tiram conclusões das mesmas palavras, é multidimensional. Ravi, o que atrai as pessoas para a Torá? Ou seja, por que essa aproximação? Você me diz, pessoas que te escutam desse canto de onde querem sair, obviamente, ou que querem melhorar, ou o que chama atenção. Pois se alguém busca a Deus, posso dizer que há Deus em outra religião, como o islamismo, e isso não tem relação, que eu saiba. O que você acha que é essa centelha do judaísmo? Eu penso que o judaísmo, o extraordinário do judaísmo é que ele fala sobre a vida, sobre ter uma vida bonita, uma vida boa. Toda pessoa quer viver bem, quer ter prazer na vida, quer se elevar espiritualmente em seu nível e quer, não sei, busca valores como a amizade, como uma sociedade justa, boa, correta. Acho que quando ouvem aulas de Torá desse tipo, porque a Torá fala sobre tudo isso, eles admiram. Porque a pessoa admira o que é bom e bonito. Então, quando ouvem que a Torá fala para a vida, então eles adoram. Imagino que todas as pessoas no YouTube vão pesquisando, tem de tudo, né? Alguns gostam de esportes, estão super ligados em esportes. Eu também gosto de esportes, tudo bem, não estou dizendo que não. Eu também. Faz parte da vida judaica, né? A vida judaica tem de tudo. É viver bem, é viver com alegria. Não é se fechar numa bolha, pelo contrário, é. Você é profissional, mas tem a Torá e adora, e é isso. A vida é linda. Então, eu acho que as pessoas, se elas admiram, há uma admiração ao ouvir algumas aulas que tem na internet, que falam para a sua vida, para melhorar o casamento, ou para se dar bem com os filhos, ou conselhos éticos e morais que são lindos. Então, as pessoas gostam disso. Então, se a Torá propõe e fala sobre isso, né, as pessoas gostam, eu acho que é normal, é natural. Você propõe, Ravi, até que ponto? Ou seja, por exemplo, um ateu também poderia cumprir esse ideal de ser uma boa pessoa? Não, 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 não. Mas sem acreditar em Hashem, há alguma contradição nisso, entende? Vou te dizer, o que eu penso é que, na verdade, quem diz que é ateu, não sei se realmente é ateu. Isso precisa ser definido porque temos que definir qual é a definição que ele tem de Deus. Talvez ele diga ser ateu por ter uma definição de Deus que não é exatamente a correta. E então ele diz que é ateu, mas talvez se falarmos de uma maneira mais universal e talvez chegarmos a uma conclusão básica, a que me refiro quando falo de Deus? Talvez ele diga, isso eu aceito, eu não chamava isso de Deus. Então talvez ele não seja ateu, pode ser que seja ateu. Agora, se ele diz que realmente não existe um ser primeiro, de onde tudo vem, bom, aí sim ele seria ateu. Mas eu digo que há muito ateísmo que não é ateísmo de verdade. Ou seja, eles têm uma ideia infantil de Deus, e essa ideia infantil, se você pensa que Deus tinha corpo e forma, e ele não concorda com isso, está certo em não concordar, porque Deus não é isso. Ele não é ateu. Ele achava que você é ateu, mas não é ateu. Então, talvez uma ideia, então eu posso pensar, acho que conversando, falando sobre as pessoas, poderíamos chegar a uma conclusão básica de que Deus existe. E sobre isso, e claro, querer ser uma boa pessoa e ter valores éticos. E genial. Então eu penso que poderíamos demonstrar, não sei, teríamos que ver, né? Que não é um ateísmo de verdade, verdadeiro, ou seja, não é realmente ateu. Claro, precisaria conversar com essa pessoa que diz que é assim, ou não sei. Eu acho que há espaço para, de novo, no fim das contas, a Torá também busca uma sociedade boa, pessoas boas e, óbvio, as crenças verdadeiras que é Deus, Deus único. Isso é bom. Se pelo menos tivesse os pontos básicos da sociedade e fosse uma boa pessoa, está certo, tudo vale, é extraordinário. Também porque é um objetivo da Torá criar uma boa sociedade. Óbvio que eu digo que eu acho que sim, teria que ir com o conceito de Deus verdadeiro, porque isso vai fazer com que esses valores sejam corretos em seu equilíbrio justo. Alguns vão dizer, Bom, misericórdia é o máximo, mas se misericórdia é dar a outra face, não. Entendemos que não. Então, ou seja, obrigado. Sim, uma ideia de misericórdia e justiça correta como é ensinada, né, com justiça, né? Obrigado.
Claro, não. O que você diz, eu também penso por aí, que justamente a crítica do ateu, como ele mesmo se chama, é a crítica ao Deus da religião, ao Deus. Sim, então, se esse é o ponto de referência, então eu também compartilho desse ateísmo. Que la única cosa yo siempre Pensamos de forma parecida. Ou seja, primeiro temos que levar isso para a ideia básica do que é Deus. E se aí ele disser, ah, nisso sim, eu concordo, então pronto. Já começamos com o pé direito. Quando falo de Deus, refiro-me ao meu próprio entendimento, não ao que os outros dizem. Não, exato. Agora, Ravi, foi a última coisa que você disse, aquela famosa frase de me baterem na face. E então, dou a outra face. Quero falar agora dos eventos desses 2 anos que estamos quase completando. Israel, que mudou, não só Israel, todo o Oriente Médio e a Europa, e tudo de repente despertar no mundo todo sobre um assunto que aconteceu de forma tão local em Israel e que agora todo mundo está enlouquecido por isso. Você viu nas redes sociais alguma mudança essencial nas pessoas por causa disso? Quer dizer, não estou falando dos haters que escrevem pra você, tipo Palestina Livre, mas sim que existe outro tipo de sede, outro tipo de aproximação antes e depois do começo dessa guerra. Bom, sim, é verdade. Eu acho que depois de 7 de outubro, muita gente realmente viu a grande injustiça que é feita com Israel. E eles falam a verdade, apoiam Israel e querem e escrevem coisas boas sobre Israel. É verdade que, como você disse, o outro lado e os extremistas também te escutam, que, como sempre dizemos, são ignorantes. Então, se são ignorantes, falam qualquer coisa. Mas há pessoas que, desde o ocorrido em 7 de outubro, se apegaram muito a Israel. Pessoas que antes não tinham relação, mas passaram a elogiar Israel nas redes sociais. Coisa que antes não, porque ficaram revoltados com o que acontece do outro lado e levantaram essa bandeira. Sim, eu, Israel, eu também tenho um filho em Gaza, tenho meus 2 genros também, são reservistas, também em Gaza, todos como você, que eu ouvi, não sei em que lugar, em que comando você está, mas isso era muito interessante. Mas também temos toda a família. Bom, eu amo alguém que ama a Torá, amo a terra de Israel, amo o povo de Israel e sua nação. Bom, essa é a maneira que temos de pensar, não é? Então, eu acho que sim, que houve um grande despertar em pessoas não judias, também em judeus que estavam mais assimilados, despertou muito a identidade deles. Mas não Yehudim. Yehudim. Mas são as pessoas que pensam e que gostam de aprender, que gostam de ver o lado bonito da vida. Dizem, se Israel é um povo que traz paz ao mundo, que traz o que há de mais belo ao mundo, por que se voltam contra eles? Pelo contrário, eu acho que sim. Que pena. Com esses grandes números de ignorância que você fala, como pode ser, ontem eu te ouvi, diziam Hollywood e todos esses estão contra. Mas eu pensei que esse ator era inteligente, sabe? Você vê ele como ator, são bons atores. Você pensa que eles pensam, mas parece que não pensam. Como podem apoiar? Não entendo como alguém apoia o terrorismo, é inacreditável. Na verdade, eu falei isso numa transmissão há pouco tempo, que nós, judeus, estamos perdendo a batalha da imagem pública há 2000 anos. É como se sempre fôssemos os vilões. Então, nesse aspecto, não mudou muito. Sobre o que você mencionou, Rav, estive pensando e queria saber sua opinião, já que me contou sobre sua interação com pessoas fora de Israel. Que, por exemplo, você tem todos esses em Hollywood e todos esses que vão em flotilhas tentar entrar em Gaza, e são pessoas que dizem que apoiam uma causa, então eles apoiam. Mas o que eu tenho visto é que as pessoas que apoiam Israel são pessoas que realmente apoiam Israel, a ponto de já terem me escrito perguntando: Ei, como posso entrar no exército de Israel? Tipo, e eu penso: Uau, se eu perguntar à garota ecologista da flotilha, você entraria no exército do Hamas para lutar contra Israel? Não sei se ela estaria tão disposta, mas várias pessoas já me escreveram assim. Ou seja, o amor pela causa israelense me parece que supera o que seria o suposto apoio pela outra causa. Não sei se é pró-Gaza, se não é anti-Israel. Você percebe algo assim, Raf? Na verdade, Quando você falou de pessoas dizendo quero ir lutar por Israel, me fez lembrar de muitos que me escreveram isso, você tem razão. E você diz que ficou em dúvida. Quer dizer, sabe, como todos esses programas de voluntariado, tem um monte de programas de pessoas que querem ajudar e vêm, mas pessoas me disseram, quero ir para o exército.
Se não sei para onde encaminhar, tudo bem, é à vontade. Falam isso sinceramente, você tem razão. Ou seja, lutariam mesmo. Eles lutam por Israel porque significa que fazem isso. E os outros não, os outros fazem por si mesmos, por serem anti-Israel, só isso. Sim, sim, muitos. Mas quando você me disse isso, me fez lembrar. Por isso eu digo, uau, é verdade, olha, você também diria o mesmo. É incrível. Sim, ou seja, é como se o fogo, a luz fosse muito mais brilhante do que até a escuridão tenta apagar ou tenta tornar escura. Ou seja, é algo que me chamou muito a atenção. Ravi, e para ir encerrando, para onde vamos com tudo isso, afinal de contas? E vou somar tudo o que conversamos. Pessoas que querem se aproximar, talvez também as pessoas que acreditam que são ateias e também têm sua rebeldia contra os padrões religiosos que existem, mais guerra, mais essa grande narrativa anti-Israel contra a narrativa pró-Israel. Toda essa soma, aonde isso nos leva? Eu acho que nesses últimos 2 anos, como o Ravi Natan sempre gosta de dizer, estamos vivendo tempos bíblicos. Me parece que o que aconteceu nesses 2 anos, em pouco tempo, foi uau, porque coisas que nunca teríamos imaginado. É como se a Geulah, a redenção final, estivesse se aproximando, não sei, ou que os judeus voltassem, Am Israel voltasse para a terra de Israel. E não existe Am Israel. É um povo no caminho de Hashem e luz para as nações. Algo assim como um ideal parece que piorou. Começou a acelerar nos últimos 2 anos de maneira intensa. E bom, quer dizer, quem teria pensado de novo? Tchau Hezbollah, tchau entrar contra o Irã. Coisas que antes diziam até darem o ok para fazer algo. Então, em tudo isso que talvez pareça negativo, eu vou além. Você vive em Israel e conhece o canal 14, que é um canal que Arimon desligou, onde Buenas noticias, ¿no? Los otros que siempre... eu vejo assim, realmente há notícias muito boas em Israel. O povo de Israel está muito unido. Acredito que o povo de Israel, não o mostrado na TV, mas sim quem está no exército e trabalhando. É isso que dizem, no exército estão todos, o mais religioso, o menos religioso, askenazita. Toda Israel unida, 100% para lutar por sua identidade, por nós. Então, em linhas gerais, eu diria que todas essas coisas somam para o lado positivo. Ou seja, mesmo com tudo o que querem falar contra, isso mostra que as pessoas estão despertando e querem avançar mais, e que a luz e a verdade estão cada vez mais claras. Então, eu penso de forma positiva que estamos vivendo uma época grandiosa aqui em Israel. Bom, e para o mundo, vemos que o mundo está com os olhos voltados para Israel. Isso também é algo incrível. Sempre focam em Israel. Em outros países acontecem milhões de coisas e ninguém comenta, mas todos olham só para Israel. É algo como isso, como as coisas bíblicas, ou não sei como se diz. Tempos bíblicos, como o que aconteceu no o que a Bíblia conta e tal, de grandes coisas. Como que agora estão acontecendo, tem que ter olhos para ver, né? Tem que ter olhos. Ver, mas estão acontecendo. Eu quero desafiar o público. Abram a Bíblia, o Tanakh, e procurem eventos dessa magnitude. Acho que o que está acontecendo agora é muito mais exagerado do que quase qualquer história do Tanakh. Ou seja, realmente estamos em tempos grandiosos demais. E muito obrigado por ter. Um exemplo. Ontem fui com minha esposa ao supermercado, fomos fazer as compras para já nos preparando para as festas, para o Shabat. E saímos do supermercado e disseram que atacaram o Hamas lá no Catar. Bom, não sei se, no final não sabemos o que aconteceu, se sim, se não. Mas como as notícias de um dia. Entrei aqui, de repente outras notícias. São notícias grandes de um dia para o outro. Não estávamos, me parece algo muito forte, muito forte. Sim, estamos em tempos muito intensos. Ravi, muito obrigado por estar aqui. Obrigado também pelo seu trabalho, mostrando esse lado bom para o mundo. Bezat Hashem, que o público também conheça a luz que Israel tem para oferecer ao mundo. Um abraço. Uma luz gigantesca, mas gigantesca mesmo. E é para o bem de todos. O bem para toda a humanidade. Como sempre dizemos, Am Israel Shai.